Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nossa live de hoje é a importância de dizer não na nossa vida profissional. Quem aí tem dificuldade em dizer não às oportunidades que aparecem? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, conversar a respeito sobre o quanto que às vezes é muito difícil a gente conseguir ter uma definição do que a gente quer, ao ponto de conseguir abrir mão de outras possibilidades. Não porque elas não sejam boas, mas porque às vezes naquele momento ou para o nosso objetivo, elas não vão nos atender e vão acabar nos desviando daquilo que realmente é a nossa prioridade, é o nosso desejo, é aquilo que a gente realmente pretende fazer, pretende atuar. Então vamos hoje conversar sobre isso, lembrando, que essa live ela é mais uma da nossa série O que a Faculdade Não Te Ensina, que tem sido uma série aí que eu tenho visto que vocês têm gostado bastante, tenho recebido vários feedbacks, já fiz pesquisa aqui, sobre qual era o conteúdo que vocês gostavam mais aqui na página e ficou empatado a questão da relação entre pais e filhos, parentalidade e essa série, que é o que a Faculdade Não Te Ensina. Então hoje mais um vídeo dessa série aí, espero que vocês gostem, mais uma vez, enfatizando a importância de dizer não na nossa vida profissional. Quando que a gente diz não? Por que dizer não? Certo? Então desejo aí, que vocês sejam muito bem-vindos, Bom dia aí para quem está entrando e vamos falar então sobre essa questão da importância de dizer não. Fábio aqui está falando bom dia Fábio, bem-vindo, obrigado por estar aqui. E vamos começar então, a falar, para quem está chegando, como eu disse, essa live é sobre a importância de dizer não na nossa vida profissional. Eu queria primeiro começar contando um pouquinho da minha história dentro da psicologia, para que vocês entendam por que eu comecei a pensar que eu tinha que falar não para algumas coisas, que é muito difícil, porque eu acho, assim como muitos que me assistem, a gente gosta de muitas coisas dentro da nossa área profissional. E a área da psicologia, ela é uma área que ela é muito vasta. A gente tem possibilidade de atuar em vários níveis, em várias áreas. Eu lembro no meu primeiro ano fazendo o curso de psicologia que a nossa professora, ela estava apresentando para a gente as áreas da psicologia. Então, falando, sobre a psicologia social, psicologia do trânsito, psicologia clínica e várias outras. E naquele momento, eu já tinha desejo por algumas áreas, mas eu fiquei assim, nossa, que gostoso, a gente podia trabalhar em várias áreas, quanta coisa que a gente pode fazer dentro da psicologia, que legal. E eu me lembro de perguntar para a professora, e aí, quantas áreas que a gente pode trabalhar? E eu lembro que ela me disse assim, que para a gente conseguir trabalhar bem, era importante, assim, tentar focar em no máximo 2 áreas. Aí aquela sensação, queria tanto mais áreas, queria tanto saber de tantas coisas. E aquela sensação, assim, de que eu fiquei me questionando, e aí, será que não dá mesmo? Será que não dá para eu trabalhar em outras coisas, além, não focar só em 2? Porque quando eu entrei na faculdade, os meus desejos eram trabalhar na clínica e trabalhar com docência. Então já era algo assim que eu já sabia desde muito cedo, que era o que eu tinha intenção. Claro que tudo se confirmou depois, conforme eu fui tendo a experiência, mas eu já tinha esse desejo inicial. E aí foi aquele baque, Nossa, não dá para fazer tudo, não vou conseguir fazer todas as áreas. Tantas áreas legais aqui dentro da psicologia e eu vou ter que selecionar algumas delas. E o que ela me disse era assim, que é muito difícil, porque você precisa estudar muito para cada área. E são coisas diferentes. Então você vai ter que dividir o seu tempo para conseguir fazer muito bem coisas que demandam conhecimentos, até posturas diferentes em cada um dos contextos. E aí, eu fui, quando saí da faculdade, eu comecei com a clínica, continuei estudando, fiz pós-graduação, fiz especialização em psicoterapia psicanalítica, que era algo que eu queria muito para justamente melhorar meu conhecimento para atender na clínica, e fui trabalhar num projeto social. E aí, eu já gostava, porque aí era outra área que eu era muito afim, dentro da faculdade, que era a psicologia social. Para mim era algo assim, que era muito interessante a possibilidade da gente poder
tá trabalhando com outro público, né? Tá olhando para a questão social como um todo e entender o quanto que isso impacta no indivíduo. Então, para mim era uma coisa que eu tinha já um interesse, eu dei monitoria de psicologia social na faculdade e quando eu me formei eu não podia dar aula, né? Porque eu não tinha ainda nenhuma titulação. Era somente, né? Como se fosse pouco, mas era somente psicóloga, então com isso a gente não tem título suficiente para dar aulas. Então fui lá. Segui fazendo pós-graduação, atendendo na clínica e fazendo ali meu trabalho no projeto social, que era o meu emprego, assim, né? Que eu tinha aquela renda fixa estabelecida e eu gostei muito de trabalhar lá. Hoje eu não trabalho mais, mas foi passando-se os anos. Eu fiz a especialização, concluí a especialização, entrei no mestrado e nesse meio tempo, sempre fazendo o foco assim nessas duas áreas, né? Querendo ou não, já era três, porque mestrado a gente já tá focando na área acadêmica, querendo ou não, né? Mas de trabalho mesmo, assim, né? Remunerado, eu recebia pelos atendimentos na clínica e também no projeto social. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu, né, fui procurar emprego para ver se eu conseguia dar aulas. Consegui, comecei a dar aulas e nesse ano eu não dei sequência, né, parei um pouco aí de estudar formalmente, porque vamos entender, né, que eu estudei muito mais para dar aulas, mas enfim, formalmente eu acabei interrompendo esses estudos e fiquei ali dando aula, academia, né? Clínica e também o projeto social. E era assim, trabalho o dia todo, né? Porque era manhã, tarde e noite, às vezes até de madrugada, nos finais de semana, para conseguir dar conta das três áreas que eu estava trabalhando, porque eu queria trabalhar bem nas três. E segui assim, gente, um ano. Foi um ano puxado, foi um ano de muito aprendizado, mas foi para eu também parar e prestar atenção, né? Do que eu queria daqui por diante. Porque sabe aquele momento em que você tá assim, começando algo novo e você não tem tanta segurança do que você vai fazer? Pois é, era esse o momento. Eu tava começando a dar aulas, eu tinha um emprego que eu já tinha uma certa estabilidade, porque já fazia mais de 5 anos que eu trabalhava no projeto social. Então, com isso, né, eu tinha essa facilidade maior e, né, fiquei ali na dúvida o quanto que eu realmente poderia dar aulas e o salário que isso ia me proporcionar. Bom, segui nesse um ano e quando chegou ali ao final desse ano, eu comecei a repensar qual que vai ser o meu foco, o que eu vou dar prioridade. Porque aí sim eu já fui me dando conta, né, que eu não poderia fazer tudo aquilo que eu queria e que as três áreas eram muito. De fato, aquilo que a minha professora tinha dito no primeiro ano de faculdade e que eu fui tentando naquele primeiro momento, me fez refletir muito sobre o que eu deveria fazer e que, olha, realmente é muito difícil conseguir fazer as três coisas ao mesmo tempo. Bom, passando então, segui, fui decidindo que então eu abriria mão do projeto e não trabalharia mais na área social. Claro que foi um processo difícil, eu levei muito tempo, surgiu uma oportunidade também, né? Eu teria que aumentar minha carga horária para continuar o projeto, porque teve uma mudança em padrão normativo, eu teria que fazer mais horas. Falei, não tô dando conta nem de fazer 20 horas semanais, que dirá aumentar. E aí eu tive que realmente optar por sair do projeto. Continuei trabalhando na academia, então dando aulas na faculdade. Aumentei minha carga horária na faculdade, continuei na clínica e decidi começar o doutorado. Já que eu estava nessa área da faculdade, então, dando aulas, eu realmente gostei muito. Decidi dar sequência aos estudos, que foi ano passado, né, em que eu realmente comecei a focar somente em dar aulas no doutorado, que acaba vindo junto com esse pacote da academia, e na psicologia clínica. Bom, gente, tudo isso, toda essa história para quê? Para dizer para vocês que a gente precisa começar a ter prioridades e a gente precisa dizer não. Nós não vamos dar conta de fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente tem desejo. Por mais que a gente possa gostar muito de uma determinada área, por mais que a gente possa gostar muito de algo que daquele conhecimento que a gente pode ter a partir de vários meios, mas a gente vai precisar delimitar, colocar ali identificar realmente o que a gente mais gosta e como que a gente coloca, o que a gente define para a gente seguir adiante dentro da nossa vida profissional.
porque como eu disse, é muito gostoso. Para mim, pelo menos, é algo que é muito especial a gente ter uma série de conhecimentos. Mas a gente precisa ter foco. E por quê? Né? Estabelecer uma prioridade. O que é mais importante para você agora? Mas por que eu tenho que estabelecer essa prioridade? Por que ela é importante? Bom, vocês já ouviram, eu também em uma aula ouvi, quem sabe um pouquinho de tudo, não sabe profundamente de nada. E aí já é um primeiro ponto. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você pode saber um pouquinho de cada uma delas. Claro que todo conhecimento é válido. Porém, você não vai saber nada profundamente. Porque você não está se especializando, você não está focando, centrando em um determinado nível de conhecimento. Então, não seja aquele que sabe um pouquinho de tudo, mas na hora do vamos ver, quando você precisa dar um conhecimento mais profundo, você não consegue falar nada. Porque com isso você não se destaca. E aí é o ponto, quem é você? Eu sou aquele que atende vários tipos de caso, mas que não estudou nada profundamente, que gosta de fazer um pouco de tudo. As pessoas não têm você como uma referência. Se você souber fazer um pouquinho de cada coisa, mas não for a referência em algo específico. Então, primeiro ponto, né? Seja aquele que saiba de algo profundamente. Como eu disse, não significa que você não possa ainda abarcar mais de uma área, você até pode, mas mesmo nessa diversidade de áreas, procure encontrar pontos em comum entre elas e foque nelas, em executá-las muito bem. Então, seja uma referência, seja aquele que as pessoas vão lembrar. É a fulana, eu vejo alguns aqui que já falam, a Carol é aquela lá que fala sobre família. Então, já fica um pouco esse olhar, que é o meu foco, que é aquilo que eu trago mais para vocês, né? Que é aquilo que eu realmente priorizo na hora de trazer aqui o conteúdo. Então, que eu trabalhei, né, muito tempo também com famílias, é o que eu gosto realmente, eu estudo isso, estudei no mestrado, no doutorado. Quer dizer, eu trago tudo isso, né, centralizo para esse tipo de conhecimento. Então, as pessoas vão associar, quando pensarem em situações de família, de atendimento com família, com crianças, elas tendem a associar com aquilo que eu já realizo, porque eu demonstro que eu sei disso. Agora, se cada dia eu trouxer alguma coisa extremamente diferente, as pessoas não vão saber, porque Carol fala de 1001 coisas. Então, você pode falar de 1001 coisas, mas dentro daquilo que você se propôs, dentro daquilo que é a sua prioridade. Então, se você souber um pouquinho de tudo, você não sabe profundamente de nada e as pessoas não têm você como referência. E o outro ponto do porquê estabelecer esses limites e porquê dizer não, estabelecer as suas prioridades, é porque nós temos um tempo finito. Nós temos um tempo de vida que é limitado, que ele tem ali... nós não podemos estudar tudo, saber de tudo. Nós temos horas por dia que a gente consegue trabalhar. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Então, não dá. Mas veja, uma questão prática. Você tem um tempo. Você precisa definir o que para você é prioridade fazer com esse tempo. Que não vai dar para você fazer tudo aquilo que você deseja. Já é um primeiro limite aqui que eu já te digo. Se você não sabia, saiba agora. Não dá para fazer tudo. Então você vai ter que priorizar. Seu tempo, ele é finito. Ele, né, você não consegue fazer tudo o que você quiser. Então vamos delimitar? Acho que é o primeiro ponto aí, né? Seja aquele que seja a referência, que saiba profundamente algo e lembre-se, seu tempo é limitado. Então, você precisa focar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você realmente deseja. Agora, eu falar isso, né, parece ser muito simples, mas não é, né? Na verdade, é muitas vezes difícil a gente dizer não. E é difícil a gente dizer não até para as pessoas que a gente convive na nossa vida pessoal. Quantas vezes que você, às vezes, já disse sim para coisas que você não queria... porque você ficou com medo de desagradar, porque você achou que talvez você não fosse ser tão querido, se você não se dispusesse... Sabe umas propostas que às vezes as pessoas fazem pra gente? Eu lembro de uma outra professora, né, que ela falava assim que às vezes a gente recebia umas propostas indecentes. Indecentes porque iam contra aquilo que seria adequado pra gente, porém, o que a gente acabava fazendo? Acabava cedendo, acabava fazendo mais por agradar ao outro
do que realmente por respeitar aquilo que é importante pra gente. Então aí já é uma questão, né? Por que será que é tão difícil na nossa área profissional? Porque aí entra um outro ponto, né? Na nossa vida profissional também é difícil dizer não. E eu acho que aí as razões em termos profissionais, elas são um pouco diferentes talvez. Não é só por medo de desagradar o outro, mas muitas vezes, né, por uma insegurança. Você fica inseguro. Será que se eu fizer isso, será que se eu se eu falar não para algumas oportunidades que surgirem, isso não vai fazer com que depois eu não vou ter essa oportunidade de novo? Essa pessoa que me ofereceu essa oportunidade, ela nunca mais vai me chamar porque eu disse não nesse momento? Será que vai dar a impressão, né, que eu às vezes já tô muito bem e às vezes eu não tô. Fala, Carol, mas eu não tô ainda tão bem definida na minha área profissional, ganhando o rendimento que eu quero. Como que eu vou dizer não se surgir uma oportunidade para mim? Então eu preciso aceitar. E aí às vezes a pessoa vai aceitando tudo. E aí é o ponto. Não é que você não deve aceitar nada, mas você tem que refletir sobre isso. Então será que às vezes você não aceita alguma coisa, uma proposta que você não gosta, não se identifica por uma insegurança? Por não saber exatamente o que vai acontecer, então você fica inseguro e acaba optando por fazer aquilo que a pessoa está te sugerindo. Outra coisa, né, é o próprio medo, né? Você sente medo de não ter essa oportunidade de novo, como se assim, né? Acho que a gente, principalmente quem está no começo, assim, da carreira, parece assim, né, que você, se não aceitar aquilo, nunca mais vai surgir. E se nunca mais aparecer essa oportunidade para mim? Eu preciso aceitar. Então, esse medo, como se você fosse fechar as portas e você fosse ficar assim, sozinho, e ninguém nunca mais fosse querer conversar com você por conta de repente, ter uma proposta que você não aceitou, em que você não se identificou. E eu acho que, assim, uma das questões principais também refere-se à questão financeira. Então, muitas vezes é difícil falar não, porque você pensa assim, mas em termos financeiros, né? Eu, de repente, e se eu não aceitar, eu vou dar um exemplo bem pontual, tá? Se eu não aceitar esse paciente que me pede para fazer um valor bem abaixo, eu não vou ter paciência. Então, eu não posso negar. Ainda que seja muito barato o valor que eu tô cobrando, não paga, às vezes, nem a sua despesa, mas eu vou aceitar, vou atender. E aí, claro que vão ter vários posicionamentos, mas, Carol, não vale eu aceitar pela experiência e tal. Veja, tudo são critérios e avaliações que você precisa estabelecer para você mesmo, não tem uma regra geral para todo mundo. Mas você não pode aceitar tudo só por medo de não conseguir as coisas de outra forma. Vale mais você pensar qual que é a estratégia para eu atingir aquilo que eu realmente quero. Se fizer parte da sua estratégia, você entender que essa é uma forma adequada, ok. Você também precisa avaliar isso ao longo do tempo. Agora, só por medo de não ter mais, de não ter ninguém que vá te procurar, aí isso reflete. Claro, a sua questão financeira é importante, nós precisamos sobreviver, a gente pensa no nosso dinheiro. Mas muitas vezes essa insegurança, esse medo de que não vão surgir outras oportunidades que a gente possa estar trabalhando, que a gente possa estar evoluindo, crescendo dentro da nossa carreira. Porque eu penso na psicologia como uma carreira, gente, algo que a gente vai construindo ao longo do tempo, independente da área. Então, acho que são algumas coisas. Agora, tem outro ponto também, em termos de dizer não, e esse aqui eu quero explorar mais com vocês hoje, que é não saber o que quer. Esse aqui também. Se eu não sei o que eu quero, como que eu vou dizer não para aquilo que eu não quero? Eu não sei. Eu não sei qual que é a minha prioridade. Então, para mim, qualquer coisa que surgir já vai ser o suficiente para eu ir lá e aceitar, porque eu não sei realmente aquilo que eu mais me identifico, aquilo que eu mais gosto, a ponto de abrir mão de outras coisas. Então, acho que assim, é primordial. Você precisa saber o que você quer. Qual é a sua prioridade? Qual é a área dentro da sua profissão, né? Pensando aqui em nós psicólogos, qual é a área que você quer trabalhar, que é o seu desejo? Quais são as características dessa área? Qual é o caminho que você pensa em trilhar para conseguir se desenvolver dentro dessa área? E a partir disso você vai criando estratégias para conseguir chegar lá, para conseguir atingir esses objetivos. Então, acho que a questão da definição do que é importante,
do que você realmente quer. Se você não souber, sabe aquilo, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E talvez você encontre nesse caminho algo que você gosta, ok, mas pode ser que não, e que você acabe trilhando aquele caminho e se afastando cada vez mais daquilo que é realmente seu objetivo, o seu foco. Então, saber o que quer é algo que você precisa definir, porque senão você não consegue dizer não para as oportunidades que surgirem que fazem com que você se desvie desse seu objetivo, desvie dessa sua rota, daquilo que você realmente visa alcançar. Agora, como que a gente faz então, né? Como que eu sei aquilo que eu quero, Carol? Porque, eu vou... E aí entra o ponto, né? Mas será que a vida inteira eu vou querer fazer isso? Porque se eu disser não para outras coisas e eu focar só nisso, mas será que eu vou gostar tanto assim? Veja, o dizer não significa dizer não para a vida toda. É o dizer não para a situação de agora. Agora eu não quero aprofundar nesse aspecto, nessa área. Agora não. Se em algum momento eu mudar de ideia, se eu começar a trabalhar naquilo que eu me propus, eu perceber que eu não me identifico, ok, muda a rota. Mas o importante é você ter uma rota. Se você não tiver, você vai, por circunstâncias, acabar chegando em alguns lugares e às vezes você não se identifica e quando você vê, você fala, por que eu tô aqui? E você não se dá nem conta de como foi que você chegou. Então, para você pensar o que você realmente gosta e definir essa sua rota, eu acho que você precisa ir aprofundar um pouquinho na sua história, aprofundar naquilo que você gosta. Quando você assistia as disciplinas na faculdade, quais eram as disciplinas que você mais gostava? Por que você gostava dessas disciplinas? Quais eram essas características principais? Qual que era a área que aquela disciplina acabava abordando para você? Era uma área clínica? Era, sei lá, psicologia jurídica? Qual que era a área que fazia com que você sentisse mais vontade de estar assistindo a aula, de estar estudando? E mais, quais são os livros que você lê e que você já leu? Dá uma olhada na sua estante. Se você não tem uma estante, fala, Carol, mas eu não fico estudando, né? Eu não tenho livros, eu pego material da faculdade, eu não estou conseguindo comprar ainda. Ok, mas dentro daquilo que você se propõe a ler, ou até quando você vai fazer algum curso fora, que você se propõe a estudar, o que você gosta mais de estudar? Esse é o primeiro ponto, gente, porque para você conseguir se dar bem nessa área, dizer não, né, e se tornar referência, você vai ter que estudar muito. Vai ter que estudar muito sobre aquela área específica. Então, você precisa gostar daquilo. Carol, aí é outro problema. Eu gosto de várias coisas. Tem alguma coisa que você gosta mais? Pode observar, dá uma olhada. Eu também gosto de várias coisas, eu entendo essa dúvida. Também gosto de várias coisas, mas eu percebo que tem algumas que eu gosto mais. Se eu fosse passar uma semana inteirinha estudando só um tema, qual seria o tema que eu estudaria? E aí você faça essa pergunta para você. O que você gosta tanto que se fosse para você estudar muito, você tivesse que selecionar, você acha que você gostaria mais desse do que do outro? E aí já é um ponto, já é um critério, porque aí você sabe dizer não para as outras coisas. Não significa, como eu disse, que você não possa estudar, mas você, para ser a referência, você vai ter que se focar em algo mais específico para ter o aprofundamento. Realmente saber falar e ser uma pessoa de destaque, que se diferencia dos outros. A maioria dos psicólogos, gente, sabe um pouquinho de várias coisas, e não é que seja ruim. Mas qual é o critério que a pessoa vai usar na hora de procurar, se for um atendimento clínico, né? De procurar você. Se você está fazendo tudo igual a todo mundo, o critério vai ser o preço, né? E aí a pessoa vai procurar o que é mais barato, porque todo mundo é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não. Eu, Carol, sei que não. Mas eu tô dizendo da visão das pessoas que procuram. Agora, se você tem um conhecimento específico, aí as pessoas, né, vão procurar você por sua causa. E aí elas vão entender que não é o preço que você cobra, mas é o valor que você oferece. E com isso você acaba se tornando realmente essa referência. Então, para você oferecer valor, você tem que ter profundidade em algo específico. Então, pense, o que você realmente gosta de estudar? O que você quer aprofundar? O que é aquilo, né, que se você passar muito tempo
fazendo um curso, vamos imaginar aí, fazendo uma pós, o que você realmente gostaria de se aprofundar? E aí você já tem um pouco desse critério. Algo que pode ajudar é você às vezes pensar na sua própria história de vida. Às vezes você passa por uma determinada circunstância que faz com que, olha, essa problemática, essa determinada queixa, é aquilo que eu realmente, eu tô estudando pra mim, eu tô fazendo uma terapia, eu gosto desse assunto, eu quero me aprofundar para que outras pessoas que sofram o que eu estou sofrendo também possam ter essa mudança de vida, de perspectiva. Ok, não tem problema, você não vai ficar anunciando, né, que realmente é por causa disso, não precisa dizer o tempo todo que você, se é uma pessoa, por exemplo, ansiosa, ela quer falar sobre ansiedade, você não precisa ficar o tempo todo dizendo que você tem ansiedade, mas você pode ter esse norte, essa referência, olha, pra mim foi uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar, então vou focar nesse aspecto, vou trazer esse ponto para as pessoas, pode ser por conta disso, mas pode não ser. Você não tem que passar por algo para você conseguir entender o que o outro sente. Pode ser porque realmente você tem essa afinidade com esse tema, essa afinidade com esse assunto. E aí, como eu disse, reflita. Se fosse para você escolher uma das coisas, ou duas no máximo, para que você se focasse em realmente se aprofundar e estudar, o que você gostaria de estudar? Então, já é um marco. Porque dentro da psicologia já anuncia, você vai ter que estudar muito. Se você não sabe, agora está sabendo. Você vai ter que se atualizar constantemente, fazer cursos, se aprofundar, olhar todos os materiais que forem lançados, eventos. Então você precisa ter essa dimensão. Outra coisa que eu acho que também pode ajudar são casos. Então, quais são os casos que você já atendeu? Se você ainda está na época de faculdade, provavelmente você já passou ali, né? Ou faz um psicodiagnóstico, faz um atendimento clínico, e também as próprias áreas, a gente tem ali psicologia escolar, psicologia jurídica, organizacional. A gente tem as áreas que a gente também vai se fazendo esse estágio, tendo essa experiência prática. Desses que você já fez o estágio ou dos casos que você atende, quais são aqueles que mais te chamam a atenção, que você sente mais prazer em trabalhar, em atender, em fazer ali dentro da psicologia? Aí, mais uma vez, você pode gostar muito de várias coisas, de várias problemáticas, demandas, queixas, mas qual que é aquela que você se sente mais à vontade, que se fosse para você trabalhar mais tempo, tivesse que escolher mesmo, você escolheria aquela? Então, isso é uma reflexão que você precisa fazer, né? Eu não tenho a resposta está dentro de você, desde que você faça esse processo de interiorização, né? Se colocar, de começar a analisar o que é mais importante para você. E aí, a partir desse momento em que você define o que você realmente gosta, o que você tem afinidade, o que você quer trabalhar, isso tem uma... É uma blogueira que eu sigo que chama Thaís Godinho, ela é do blog Vida Organizada. E ela fala assim, que pra gente conseguir dizer não, a gente tem que ter um grande sim dentro da gente. Senão a gente vai dizer sim para todo mundo e pra gente a gente diz não. Então assim, qual que é o seu grande sim? Definiu? Tá claro aquilo que você realmente quer, a área que você quer se aprofundar? Definiu esse grande sim? Quando surgirem outras oportunidades, você vai começar a falar não. E mais uma vez, né? Claro que a gente, no começo de uma vida profissional, tem alguns momentos em que a gente vai pensar que às vezes você tá com muito tempo, naquela época você tá com tempo, né? E você fala, mas surgiu, eu quero aproveitar já que eu tô com esse tempo livre. Sim, mas pense bem, será que focar nesse tempo que você está livre, nesse aspecto, vai fazer com que você cresça no lugar, né, da área que você se propôs, que você realmente quer trabalhar? Então, será que se você focar mais tempo ainda na sua própria área, por exemplo, se você quer a clínica, ou mesmo outras áreas, começar a se divulgar, começar a estabelecer qual que é o seu nicho, divulgar o seu trabalho, começar a mostrar que você tem conhecimento, fazer vídeos, postar, né, começar a se apresentar nas redes sociais. E, gente, isso aqui leva muito tempo, muito tempo. É fantasioso achar que é rapidinho, que é sentar e fazer um vídeo, porque não é, você tem que ter um processo, você pensa antes, você estabelece um calendário editorial com o que você se planeja fazer. Quer dizer, envolve todo um processo muito mais complexo, envolve fazer arte. No início, geralmente, você acaba fazendo muito mais.
né? Porque você ainda não tem um rendimento, às vezes, para conseguir até pagar alguém que te auxiliasse em alguns elementos de design, por exemplo. Então, veja, isso já vai consumir o seu tempo. Será que vale a pena aceitar outra proposta? Às vezes vale, mas às vezes não. A resposta vai vir de você. Só que se você não tiver definido o que você realmente quer, você não consegue saber essa resposta. Então defina. Nesse momento aqui eu vou abrir mão ou é melhor que eu realmente acabe concentrando mais os meus esforços para atingir aquele objetivo maior? E aí é o ponto, né, que eu acho que a outra pergunta é quando que a gente diz não? Quando falar não, Carol? Como que eu sei isso? Bom, primeiro, já falei, você ter essa referência, ter esse grande sim estabelecido para que você tenha um norte, tenha um objetivo que você quer chegar. Tendo esse norte, você vai pensar em termos. Eu acho que tem duas coisas relevantes para se pensar que se referem, né? Depende. Quando eu vou dizer não? Depende do seu momento de vida e depende também da sua prioridade. Depende do seu momento de vida. Pode ser que em determinado momento de vida você esteja, por exemplo, num processo de transição de carreira. Tem muitas pessoas que vão fazer, por exemplo, curso de psicologia, mas que elas já trabalham, ou às vezes elas já têm uma outra profissão, mas que elas gostam muito da psicologia e elas querem começar a trabalhar nessa área. Às vezes elas já são bem-sucedidas, né, em uma outra profissão, mas o desejo delas realmente é ir para a psicologia. Essa pessoa provavelmente ela vai ter um rendimento já muito estável na outra área. Então, ela vai começar dentro da psicologia. Claro, não vamos falar assim, abandona tudo, joga tudo pro alto e começa, né? E aí você fica com aquele tempo livre e não tem rendimento financeiro nenhum. Isso aí não é realidade. A pessoa precisa se sustentar, ela precisa viver. Inclusive, ter o rendimento para poder pagar ali as despesas, os custos que a gente estudar vai proporcionar. Mas envolve assim, né? Fazer um planejamento. Essa pessoa também vai receber outras oportunidades dentro da própria psicologia, mas ela restringe. Ela define aquilo que realmente é importante, até porque o tempo dela já vai ser limitado, porque ela vai estar passando por esse processo de transição. Então, ela já se divide com uma outra área. Querer começar a trabalhar em várias áreas dentro da psicologia já não vai funcionar. Ela precisa restringir. Definiu aquela área que é mais importante, começa a mostrar que você sabe disso. Gente, não fiquem na ideia de que as pessoas, porque sabem que você estuda, elas têm você como referência. Elas não têm. Na sua família, as pessoas que olham para você, elas olham para você como o fulano, ciclano, beltrano, né? Que é o primo, é o sobrinho, né? É assim que as pessoas te olham. Por mais que elas possam ver que você estuda, que você se dedica. Agora, é quando você começa a mostrar que você realmente sabe alguma coisa, o que você sabe, qual que é o seu foco, que as pessoas começam a olhar para você tendo essa visão de que, olha, ela tem conhecimento, ela tem referência para dizer. E olha, faça essa avaliação com vocês. Quantas pessoas que vocês conhecem formadas em várias áreas, mas que você não tem ela como referência. Se você vai procurar alguém, às vezes é justamente por uma rede social, por exemplo, que você procura, que você tem informação, porque você está vendo sempre aquela pessoa falar, você sente assim, olha, ela tem autoridade no assunto. Ela sabe o que realmente é importante, né? Ela tá mostrando para mim, ela fala do que eu sinto, então é ela que eu vou procurar. Então as pessoas elas não têm referência, você como referência, só pelo fato de você ter ali a formação em psicologia, por exemplo. Não basta, você precisa mostrar para as pessoas, você precisa se apresentar, você precisa deixar claro aquilo que, né, você realmente sabe. Ninguém é adivinha, por mais que você estude muito. Se você ficar só estudando, com esse conhecimento aí guardado dentro dos seus livros, no seu computador, nos seus fichamentos, ninguém vai saber disso. Então, você precisa começar a mostrar que você também tem conhecimento nessa outra área. Então, acho que assim, como eu estava falando, né? Dizer sim ou dizer não vai depender. Momento de vida. Tem a questão de momentos de transição de carreira, que eu acho que são momentos assim que a pessoa vai ter que ainda mais delimitar, porque ela vai precisar acabar, né, desenvolvendo numa área nova, um ponto em que ela consiga ter um rendimento assim como ela tinha na área anterior. Então, o tempo que ela tem é restrito, porque ela precisa se dividir
Com isso, ela precisa focar muito também na estratégia que ela vai utilizar para conseguir começar nessa outra área. E eu acho que o outro ponto é o início da carreira. Esse eu acho que é um dos principais também. Porque no início da carreira, às vezes, muitas vezes a gente não sabe o que quer. Eu falei para vocês, né? Olha, eu já tinha a vontade de trabalhar na clínica, eu já tinha vontade de seguir a docência, mas eu tenho muita consciência que eu sou uma exceção. E mesmo que eu tivesse isso definido, como eu não podia trabalhar em uma dessas áreas logo no início, eu fui fazendo paralelamente, né, os estudos para que eu pudesse trabalhar nessa área, porque sem mestrado eu não conseguiria dar aula, então fui seguindo com os estudos e ainda assim me foquei em outra área também. Então não é que você não possa, né, aceitar nenhuma oportunidade, mas você precisa ter essa dimensão de que quanto mais você fizer, menos tempo você se dedica para cada uma delas. E é claro que isso vai impactar até no tempo que você leva para conseguir se sobressair naquela área que realmente é a mais importante para você. Então eu fiz a escolha lá atrás? Sim, mas eu também tenho muita consciência, né, que quando eu trabalhava no projeto, eu me dedicava ali, foi muito bom, foi muito construtivo, mas eu tinha menos tempo para me dedicar ao meu mestrado, por exemplo, até mesmo investimento de tempo na clínica. Então, esses são os pontos. Pode ser que em um determinado momento você até aceite alguma coisa que realmente não é a sua prioridade, mas você precisa. Mas eu já tinha afinidade, de qualquer forma, eu já gostava. Trabalhei, eu gostava de trabalhar lá, mas não é a área que eu mais me identifico em trabalhar. Se eu tiver essas oportunidades, for construindo para chegar àquilo que eu realmente quero, que é prioritário, eu vou ter que fazer ali, cortar algumas arestas e deixar algumas coisas de fora. E dizer que realmente, olha, isso aqui eu tenho que optar e eu não vou dar conta de fazer tudo. Então, deixe isso, seja assim, sabe? Claro, coloque assim para você. Não dá para fazer tudo. Mesmo que você esteja no início da sua carreira, quer ficar. Não é que você não possa atender vários casos, mas na sua estratégia para que você consiga se alavancar e as pessoas terem você como referência, foque em algo, em matemática, em uma determinada demanda, uma queixa, que é o que a gente já conversou aqui outras vezes sobre o nicho. Deixe isso delimitado e claro. Se você monta uma página no Instagram, mas cada dia você fala de um assunto totalmente diferente, as pessoas não se identificam tanto com o que você fala, não porque o conteúdo não é bom, mas porque tem um dia que fala de algo que me toca, aí o outro dia não. Aí o outro dia também não. Aí o outro também não. Aí às vezes um dia sim. Veja, a gente costuma seguir aquelas pessoas, né? Você segue lá alguém de nutrição. Você segue com aquele foco. A pessoa vai vir, ela vai falar sobre os alimentos, vai falar sobre receita. Se ela ficar cada dia falando de algo diferente, um dia ela fala de nutrição, outro dia ela vai falar de psicologia, outro dia ela vai falar de marketing. Né? Você pode, se você gostar muito da pessoa, você segue, mas é muito difícil, porque você não vai acompanhar tanto assim, sabendo que aqueles outros conteúdos, elas não dizem respeito a você. Então, precisa enfocar, gente, precisa ali deixar delimitado, claro, estabeleça a prioridade. A gente sabe falar não quando a gente tem uma prioridade muito bem definida, que aí a gente consegue saber que, olha, outras coisas para mim não são importantes, outras coisas eu preciso realmente pensar se eu vou poder alocar esse tempo para poder desenvolvê-las de maneira bem feita. Porque é isso, a gente assume as áreas, assume as demandas, mas a gente sempre está se propondo que mesmo independente do valor, eu vou assumir e vou fazer o meu melhor. Só que o seu melhor vai levar muito do seu tempo. Então, para fazer o seu melhor, algumas vezes você precisa abrir mão. Acho que outro ponto, tá, que eu gostaria de dizer sobre essa questão, né, desse início de carreira, transição, momentos, né, será que é o momento de eu fazer isso, aceitar essa nova área ou não, diz respeito à pós-graduação, por exemplo, que eu também vejo que quem se forma é aquele negócio, né, não, agora eu tenho que fazer uma pós, tem que fazer uma pós, tem que fazer uma pós. E às vezes a gente vai fazendo várias, e não que seja ruim, como eu disse, ter conhecimento é muito bom, mas se você sabe um pouco de tudo, você não se aprofunda em nada. Então, pense bem, qual que é o curso que você vai escolher, qual que é a pós-graduação que você vai escolher. Diz respeito àquilo que você realmente quer trabalhar, ou é só porque você não achou outra, você ficou na dúvida, eu vou fazer essa aqui mesmo. Não! Você tem que fazer porque aquilo realmente é importante para você, porque aquilo vai te colocar mais próximo do seu objetivo.
Então, na hora de escolher o seu estudo, o curso que você vai fazer, é um empreendimento, gente, de tempo e de dinheiro. Escolha aquilo que vai te deixar mais próximo da sua prioridade. Não faça só por fazer. E não comece, às vezes a gente tem umas oportunidades, vou dar um exemplo assim, meu, né? Eu não sei se vocês receberam, mas faz alguns meses que eu recebi lá um curso que falava sobre, acho que era violência doméstica. E, gente, é um assunto muito interessante, né? Mas assim, eu fui olhar a grade, fui olhar a carga horária, quanto que eu teria que me dedicar, e eu teria que abrir mão de outras coisas para poder me dedicar àquilo. E não esse estudo específico não vai me trazer mais próximo do meu objetivo. Então, significa que eu nunca posso fazer? Não, mas que agora, dentro da minha prioridade, eu não vou fazer esse curso. E vocês vão receber essas oportunidades, porque vira e mexe a gente em grupos de psicólogos acaba mandando esses cursos. Tem cursos que são muito bacanas, eles agregam, mas se não vai te colocar mais perto do seu foco, repense se você não consegue. Hoje a gente tem conteúdo gratuito, inclusive. Foque o seu tempo em realmente estudar aquilo que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. E aí, olha, acho que tem um ponto assim, né? Você tá lá, tá na dúvida, você vai ter que definir se você vai fazer ou não, né? Se a resposta vai ser sim para a oportunidade ou não. Quando você tomar essa decisão, tendo em vista aquilo que é o seu objetivo principal, você precisa definir o porquê que você aceitou ou não aceitou. Isso precisa estar claro para você. Por que eu não vou fazer? Veja, esse curso. Por que eu não vou fazer? Por quê? Porque eu sabia que eu ia começar, era gratuito, então não ia perder dinheiro. Mas às vezes eu ia perder a confiança em mim. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente para na metade, a gente começa a falar, eu não vou até o fim com as coisas. Eu sou daquele que começa e nunca termino. E eu comecei a pensar, olha, eu já me envolvi em outras coisas, eu tenho outros cursos que eu estou fazendo, eu não vou conseguir, tinha prazo, era um prazo curto quando eu recebi, não dava tempo, assim, eu teria que estudar muito, assim, uma demanda muito grande, assim, de horas para conseguir terminar. E os outros que eu estava fazendo? Ia ficar tudo começado? Será que eu não ia começar e abandonar na metade? Por quê? Porque não é a prioridade, não ia ser alguma coisa que eu ia usar realmente agora. E aí, essa questão da autoconfiança, ela acaba diminuindo se você assumir um monte de coisa e não termina nada. E faz tudo mal feito. E é isso, você não dá conta. Como eu disse, nós temos tempo, gente, é a realidade. Temos tempo, tempo é limitado. Você não vai dar conta de tudo. Avalie, olha, eu não vou aceitar, não é porque não é bom, que o curso não é bom, porque não é legal, porque eu não gosto do tema, mas é porque agora, nesse momento, para mim, eu não consigo dedicar o tempo que é necessário para fazer esse investimento, para conseguir concluir esse curso. E se eu começar e não terminar, eu não tenho prejuízo financeiro, mas emocionalmente eu vou sentir que, olha, eu comecei e não concluí. Será que quando eu for começar outra coisa, não fica aquela, será que não vai ser igual aquele outro curso que você começou e abandonou? E essa sensação é extremamente negativa para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga, assim, né, seguir adiante naquilo que realmente é o nosso foco. Então, defina. Por que você aceitou ou por que você não aceitou? Né? A Carol, eu resolvi aceitar um paciente que o valor é bem abaixo. Ok, defina por quê. Por que você aceitou? Porque de repente você, não estou dizendo que você nunca possa atender por um valor mais em conta, mas você atendeu porque você acha que aquele caso vai te trazer alguma experiência, você tem dinheiro para bancar mesmo que o dinheiro do seu paciente não pague os seus custos? Você se dispõe a fazer esse investimento? Ou de repente você abriu na sua agenda, tem 2 horários que vão ser para pessoas que têm uma condição financeira que demanda ali um valor mais em conta. Mas você deixa claro, você precisa deixar isso claro. Por que você aceita ou não aceita? Né? Essa pessoa, né? Eu quero atendê-la, por quê? Por que eu estou aceitando abaixar o meu valor? É a mesma coisa de convênio. E aí sempre vem as perguntas, e aí, né? Convênio vale a pena? Não vale? Gente, é muito difícil dar essa resposta, você que vai ter que avaliar. Qual que é o seu foco? É atender muito e ter muita experiência? Ok. O valor financeiro é pouco? É bem baixo. Você está disposto a fazer muito bem, trabalhar muito bem por esse valor?
Isso não vai te afetar ao ponto de você sentir que o trabalho não vale a pena, que você não consegue se manter as suas despesas. Então, vejam, essas reflexões, elas são importantes. E geralmente, né, muitas vezes as pessoas que procuram por convênio, elas procuram porque é o convênio. Elas vão escolher dentre aqueles do plano. Às vezes até pensam numa abordagem, quem é da nossa área, né, que vai procurar alguém dentro de convênio, pensa na abordagem, né, e tenta selecionar o critério da abordagem. Mas é aquele que tem horário. Por quê? Porque a pessoa fica realmente sem nenhuma vaga. Carol, eu quero que alguém me procure por ser eu. Ok, estratégia para conseguir isso. Não fique esperando só ter indicação. Esse tempo, ele existe, ok, é legal, muito gostoso quando a gente começa a receber indicação, porque o paciente veio, foi bem atendido e outro acaba chegando por ele. Mas isso leva-se muito tempo. Use uma estratégia de você se divulgar, de você começar a mostrar que você é referência. Aí sim você começa a ter essas pessoas que procuram você pelo valor que você agrega a elas e não pelo preço que você cobra. Então são assim, reflexões, eu tô falando, gente, são reflexões que assim mexem com a gente, né? Como eu falei lá atrás, por que é tão difícil? É porque a gente fica insegura, a gente fica com medo, porque a gente pensa na questão financeira. Então essas coisas mobilizam a gente, é difícil da gente pensar sobre elas, mas eu preciso colocar isso aqui para vocês, porque isso aqui a faculdade não vai ensinar. O foco da nossa série é isso, né? O que a faculdade não ensina? Ela não ensina isso. Não ensina a gente a refletir sobre isso, é um conhecimento teórico. Vai lá e aplica e eu vou corrigir se está certo ou se está errado. Aqui é pensar além. Que estratégia você vai ter? Estratégia, gente. Você já parou para pensar que a psicologia ela é um negócio? É um trabalho. Você precisa pensar em como você vai fazer para atingir o objetivo que você quer. E aí isso tá claro, ok. Eu vou aceitar algumas coisas e não vou aceitar outras. Por quê? Porque você responde. Porque eu tenho tempo, porque eu tenho disponibilidade, porque eu acho que isso aqui vai me agregar. Ou não vou aceitar. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso agora, porque isso não vai chegar próximo do meu objetivo. Porque para mim isso é um limite também, eu não quero. Vocês sabiam que às vezes não é todo o caso que você recebe na clínica, por exemplo, que você vai atender? Não é obrigado a atender. E às vezes é uma queixa que você não se identifica, que você não quer aprofundar. Passe adiante, não precisa atender. E vão chegar outras pessoas. Se você tiver essa estratégia de se divulgar, de se colocar, as pessoas vão te chegar pela referência que você se torna naquela demanda, né, naquele nicho específico. Então, defina o porquê você disse sim ou não. Esteja isso claro para você. Se for preciso, trabalhe isso na sua terapia. Eu sempre digo também, né? Eu sou a professora da terapia. Eu sempre falo, pessoal, né? Faça sua terapia, para que você consiga entender um pouquinho mais, aprofundar esses elementos dentro de você, para que você consiga se analisar, se entender. E aí fica muito mais fácil de trabalhar isso com o outro. Então, deixe isso claro. E mais uma coisa, quando você disser sim para alguma coisa que às vezes, né, você acha que vai te ajudar, que vai te auxiliar e você disse sim, avalie. Passou um tempo, avalie. Se você está atendendo por um valor mais em conta, passou um tempo, avalie se aquilo ali está valendo a pena para você. Significa que você vai abandonar o paciente, você vai dar sequência no tratamento. Mas, de repente, com novos pacientes que estiverem chegando, você vai colocar uma postura diferente. De repente, outros você não vai aceitar por um valor mais em conta. Avalie aquele convênio. Ele te proporciona, se você resolveu, Carol, eu quero atender pelo convênio, eu sei que é um valor mais em conta, mas eu quero atender. Passou um tempo, o que aquele convênio te proporcionou? Você recebeu indicações, tem pessoas que estão te procurando, qual que é o seu retorno financeiro? Porque lembra, atendimento, gente, ele envolve você fazer supervisão, você fazer estudo e você fazer sua própria terapia. Isso aqui é o tripé da psicanálise, pelo menos. Você precisa ter tempo e dinheiro para conseguir investir, para fazer esses 3 elementos de uma forma bem feita. Está conseguindo fazer isso? Então se propõe a avaliar. Se você está lá, por exemplo, começou a postar um conteúdo no Instagram, como aqui é a rede social que a gente está hoje, avalie. Mas Carol, as pessoas não estão chegando. O que será que você está fazendo? Você está se divulgando? Qual que é o conteúdo que você posta? Qual que é a linguagem que você usa? Estabeleça um tempo para você avaliar. E aí você consegue definir, né?
Se de repente você às vezes aceitou alguma coisa que não foi muito bacana, ou que você tenha que mudar, olha, agora eu vou fazer uma coisa nova que eu não tinha me proposto antes, porque eu percebi que com as escolhas que eu fiz eu não atingi meu objetivo. Então o que eu posso fazer agora de diferente? Aceitar uma outra coisa ou repensar aquilo que eu estou fazendo para atingir meu resultado. Defina o porquê você diz sim, o porquê você diz não. E também crie um processo de avaliação, para que você possa ter ali critérios, assim mesmo, números para te dizer se aquilo ali está te dando um resultado ou se não está dando. Se não estiver, reveja a rota. Às vezes o problema não é seu objetivo, mas é o caminho que você está usando para chegar até ele, que não está te dando o objetivo que você está esperando. E claro, gente, que é processo. Mesmo que eu diga para vocês, né, da definição e tudo mais, é um processo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Para algumas pessoas vai caminhar um pouco mais rápido, para outras um pouco mais devagar. E é assim mesmo, né? Temos coisas na vida que nós não conseguimos controlar. Aliás, a maioria delas é assim. Então a gente faz a nossa parte para chegar, para tentar atingir esse objetivo. Lembra sempre, gente, que o sim, quando você diz sim para coisas que são irrelevantes, acaba levando você a dizer não para coisas relevantes. Porque você não vai dar conta de fazer tudo. E aí, no momento em que você tiver ali que escolher, se você já assumiu vários compromissos com coisas que você não se identifica, que você não gosta, se chegar aquela oportunidade realmente muito boa, você não tem nem tempo para conseguir abarcar, para assumir aquela oportunidade, para conseguir, né, realmente investir tempo, investir emocionalmente, investir financeiramente naquilo que você está realmente querendo. Vamos pensar no tempo só na pós-graduação, vai um exemplo bem prático. Você começa a fazer uma pós, só porque, né, sei lá, achou legal, eu gosto, não é que eu queria fazer, mas... Aí, de repente, abre uma turma naquela que você realmente se interessa e já se comprometeu com a outra. Você pode parar no meio? Pode! Mas lembra que quando a gente fica parando as coisas muito na metade, às vezes a gente começa a desacreditar da gente, a gente começa a achar que a gente nunca termina nada. Então você precisa ter um critério claro, por que você abandona, por que você escolhe, por que você segue adiante ou não. Para que essa sensação de que você nunca consegue terminar nada não te persiga, porque isso é muito ruim, é muito negativo. E aí só, né, acho que pra gente ir finalizando, e eu deixo aqui para que vocês façam perguntas, lembre-se, dá medo, dá insegurança, a gente tem dificuldade, a gente fica pensando no que a gente realmente gosta, né? Qual que é o meu objetivo e tudo mais. Mas o não, ele é pontual, ele é para agora. Se você mudar o seu objetivo no futuro, se você trabalhar naquela área, atender aquela demanda, aquele tipo de queixa do seu paciente, e de repente você vê que aquilo não faz mais sentido para você passou por uma outra experiência e você não tem mais a mesma identificação com aquela área ou com aquela demanda específica, tudo bem, é só mudar. Aí você vai mudar a sua rota, o que você vai fazer para conseguir atingir o outro objetivo. Vai pensar com cuidado, vai fazendo uma transição, uma mudança gradual, para não ser um rompimento brusco, até pela questão financeira, mas lembra, o não ele é agora, você pode mudar depois, não tem problema. O dizer não e ser pontual para algumas coisas e ter prioridade é para você pensar qual curso que você vai fazer, é para você pensar em que você vai investir o seu dinheiro, é para você pensar em que você vai investir o seu tempo e qual estratégia você vai utilizar para alcançar aquilo que você realmente quer. Porque para alcançar tudo, não vai ter caminho. Qualquer coisa vai servir e qualquer resultado que você obter também não vai ser aquilo que você quer, mas você não se focou em nada, então qualquer caminho vai servir. Estabelecendo um limite, estabelecendo aquilo que é importante, você começa a ter essa referência aí de como que eu faço para chegar lá e começar a pensar e estudar qual que é a estratégia que eu vou utilizar para atingir aquele resultado que eu estou buscando. Bom, gente, mexeu aí, né? Fez refletir? Como eu disse, né? Eu acho que é um rompimento, assim, às vezes, de algumas coisas que a gente ouve na faculdade ou que a gente nunca ouve. E aí a gente fica sempre inseguro, sempre pensando como que eu devo agir. Se tiverem um comentário, quiserem mandar alguma pergunta aqui,
em vir aqui no chat, para a gente estar refletindo, né? Que olha, não vamos fazer tudo, não faça só por, que legal, né? Eu gosto de tanta coisa, então eu assumo tudo. Não, você não tem condições de assumir tudo, fazer tudo bem feito. Defina algumas, veja quais são importantes e faça bem feito aquelas que são a sua prioridade. Falou sim, falou não, avalie o porquê. Por que você definiu isso? E faça um tempo, né, para verificar se aquilo realmente trouxe o resultado que você almejava ou não. Se não, o que você precisa fazer para ter aí uma mudança, para chegar mais próximo daquilo que você realmente visa alcançar. Certo, gente? Espero aí que tenha, né, chacoalhado vocês para pensar outras coisas e de repente pensar em abandonar a insegurança, abandonar um pouco esse medo, ou lidar melhor com ele e começar a agir agora mais centrado, mais focado. Bom, gente, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos. Mandem sugestões para os próximos temas da nossa série e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!